Vou explicar para o cidadão que está acompanhando o programa. Isso aí é organizado pelo próprio PT. A União Geral dos Trabalhadores do Estado da Bahia participou na manhã desta terça de uma mobilização nacional contra as altas taxas de juros. É o que a gente está falando. E pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. O ato, realizado na Praça da Piedade, no centro de Salvador, reuniu dezenas de sindicatos filiados ao UGT, além de outras centrais sindicais do Estado. A manifestação ocorreu simultaneamente em diversas cidades do Brasil. Vou explicar para o cidadão que está acompanhando o programa. Isso aí é organizado pelo próprio PT. Sabia disso? Veja-se nas pautas, eu vou pegar as aspas aqui do cidadão, do sindicalista lá da UGT, dessa central sindical. Ouça essa, Vanessa. Abre aspas. Nossa manifestação é em defesa da população que sofre com taxas de juros exorbitantes. É fundamental que tenhamos uma taxa justa, permitindo que as pessoas consigam honrar os seus compromissos e assim melhorar sua qualidade de vida. Fecha aspas, tá? E o culpado, ele fala alguma coisa? Então é para eximir o Lula da responsabilidade da taxa de juros. Você tá entendendo? Com certeza. Essas manifestações dos sindicatos foram organizadas em várias cidades do Brasil e ocorreram simultaneamente. Estratégia de narrativa para eximir o Lula da responsabilidade. O governo federal da responsabilidade da alta taxa de juros no Brasil. Porque ele faz uma declaração para idiota ouvir e ver essa manifestação. Eles sabem que a culpa é do Lula, mas eles fingem não saber que a culpa é do governo federal. O dirigente também destacou que 2026 será um ano decisivo para os brasileiros. Ele fez o L, mas eles praticamente culpam o sistema, os banqueiros, os Faria Limers, os investidores, os empresários. A culpa é deles por causa da alta taxa de juros do Brasil. É lamentável. Essa esquerda é mau-caratismo puro. Mau-caratismo puro, Vanessa Moreira. 8h20. Você não tem uma declaração do cidadão falando contra o Lula. Falando do PT, falando que o governo só gasta, que triplica o orçamento, não tem um plano de corte de gastos, não tem nada, Vanessa Moreira. Com certeza não tem. E isso é um apito. Um apito, as lideranças sindicais na política acabam simplesmente recebendo o apito de políticos, né, que coadunam, que sustentam todo esse aparato e falam, olha, eu não sei nem se os líderes sindicais, Timóteo, porque eu já conheci alguns, têm a capacidade intelectual de fazer isso de maneira ardilosa. Eles são uma massa de manobra utilizada também pelos políticos de esquerda. Eles apitam e falam, olha, a responsabilidade é do Banco Central, é melhor ir para a rua. Você sabe que banco é contra a sociedade, que dinheiro não faz bem à sociedade. A gente tem que lutar pelo nosso ideal comunista, porque com esse pessoal, o comunismo é o que vai funcionar, a utopia, viver dessa utopia é o que vai funcionar. Façam faixas, vá para as ruas e briguem contra o Banco Central. Você vê que a faixa é bem clara. Banco Central sabota a economia. Quem indicou o cara, o presidente do Banco Central? Não, isso não importa, Lula, porque, não importa. Na verdade, todo banqueiro, na cabeça dos sindicalistas, Perfeito. Todo banqueiro, todo líder de qualquer banco, até mesmo do Banco Central, é inimigo do Lula, deseja o amor prevalecendo para todos. Vanessa, o Roberto Campos Neto era presidente do Banco Central. O Lula semanalmente, ano passado, esculhambava, falando da alta taxa de juros que estava em 12 ou 13,4%. 12, estava em 12,4%. Todo dia a gente falava aqui na Brada, a gente explicava, né, resumidamente, economia básica, não adianta com o governo gastando desse jeito, vai dar inflação, desvalorização da moeda, a taxa de juros, infelizmente, tem que ficar assim. Todo dia ele falava. Agora, veja se ele fala alguma coisa também. Não fala. Não fala nada. Só que ele deixa a militância dele, tirar a responsabilidade dele e colocar no aliado dele. É assim que funciona esse ciclo da esquerda. Não, eu achei importante falar isso, Timóteo, porque às vezes a gente pensa assim, tem muita gente que fica achando que toda a esquerda trama com a mentalidade de liderança. Não é verdade, né? Existe uma massa de manobra produzida. Quando você vê essas questões de sindicalista, a pessoa vive uma vida, ela constrói, entre aspas, né, uma vida com base de sindicalista, como se ser sindicalista fosse trabalho.
Ser sindicalista não é trabalho. Ser sindicalista é perturbação na vida alheia, né? E os caras entram nessa ideia da esquerda, são sustentados, mantêm suas vidas através dessas ocupações, que são ocupações de cargos de alta relevância para a militância do PT. O PT tem militância nesse aspecto, ele sustenta a militância dele. Através de instituições, inclusive, que regulamentam as relações de trabalho, como os sindicatos. Cada vez menos, graças ao Temer. Reforma trabalhista. Né? Cada vez menos, graças ao Temer, mas ainda assim, porque tem gente que não sabe que foi o Temer que regulou, né? Agora, existe um detalhe que você falou antes. Os sindicalistas, o pessoal filiado ao sindicato, são burros, esses aí que você disse. Os filiados, aqueles que vão para a manifestação. Agora, os líderes são todos pelegos. Eles sabem tudo. Sabem do que acontece, mau caratismo total. Eles enriquecem, entenda. Muito, eles muito. sabem que eles estão enganando os trabalhadores. Sabem. Eles sabem o que eles estão fazendo. Porém, Timóteo, eles fazem isso pelo ideal comunista. Eles não fazem isso simplesmente porque eles estão articulando para o Lula. Não tem esse tipo... A idolatria deles é diferente da idolatria bolsonarista, só para vocês entenderem aqui. A idolatria deles, ela é comunista, ela tem uma base histórica, filosófica, entendeu? Não é simplesmente botou um bezerro de ouro ali e vamos fazer para o Lula não sair do poder. Não tem isso. Não sei se vocês estão entendendo a diferença, mas tem uma diferença absurda. Eles fazem por questão profundamente ideológica. Profundamente ideológica. A direita, não. A direita, ela se debruça em questões mundanamente humanas, assim. É só pelo homem ali, para manter aquele ideal daquele homem que não existe e ficar ali, oh, amém, amém, direita, amém. Não, né? Direita que eu falo porque muita gente se refere, né? Sabe. Mas a gente tem sempre que separar bolsonaristas. Para! Não vai embora, não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.